Jornal da Cruzeiro. Entrevista. Confirmando agora em Sorocaba, 8 horas mais 7 minutos. A semana toda especial aqui dentro do Jornal da Cruzeiro, abrindo o espaço democrático para que os pré-candidatos à Prefeitura de Sorocaba possam bater um papo conosco, claro, também atendendo aqui os nossos ouvintes. Essa participação especial. Cada dia sempre um pré-candidato diferente, trazendo as suas informações e discutindo um pouco de política no nosso Jornal da Cruzeiro. E o convidado desta terça-feira é o candidato do PSOL, Raul Marcelo, ex-deputado, ex-vereador. Raul, tudo bem? Bom dia, obrigado mais uma vez por atender aí o nosso convite, estando presente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Bom dia, Raul. Bom dia, nós estamos aqui vários entrevistadores aqui, bom dia a todos, um bom dia especial aos ouvintes da Rádio Cruzeiro do Sul, uma rádio que tem um princípio importante, que é o princípio da questão social, né, do compromisso com a nossa comunidade. Portanto, para nós é sempre uma satisfação muito grande estar aqui e poder dar mais transparência aí às ideias que nós temos em relação à nossa cidade. Legal. Ao nosso lado aqui, já durante essa semana toda especial, além do Fernando Guimarães, que já divide aqui a apresentação, está sempre aqui ao meu lado, também o jornalista Marcelo Andrade, do Jornal Cruzeiro do Sul, que trabalha na editoria de política, também sempre acompanhando os fatos políticos da nossa cidade de Sorocaba. Seu bom dia também, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Fábio, bom dia, Raul, bom dia, Fernando, bom dia especial aos ouvintes da Rádio Cruzeiro. Legal. Raul, primeiramente, meu primeiro questionamento, ontem eu até comecei falando isso com o pré-candidato Renato Amari. Coligações, como que está o pessoal nessa questão dos partidos aliados? Muito se fala, né, que o PMDB deu o start inicial, começou esse processo eleitoral em Sorocaba, antecipou esse processo. E conseguiu aí, são 14 partidos, 14. Né? São 14 partidos que estão nesta coligação. Muitos afirmam que desses 14, alguns ainda não irão fechar de maneira oficial. Mas enfim, como disse o Renato ontem, é questão da oposição. E o PSOL? Como que está nessa questão de parcerias, partidos parceiros? Como que o PSOL trabalha isso e vem trabalhando aqui em Sorocaba, Raul? Olha, Fábio, primeiro que nós estamos trabalhando sim uma aliança com o PPL, né, que é um partido muito novo aqui na cidade de Sorocaba. Agora é preciso também fazer uma apreciação sobre esse processo. Eu tenho uma visão muito crítica em relação a esses quase 30 partidos que nós temos no Brasil. Porque se nós formos fazer uma análise a fundo, você vai perceber que existem praticamente 3 correntes ideológicas no país, né? Aqueles que estão fazendo hoje oposição pela esquerda ao governo Lula, os que fazem ao governo Dilma, né? Os que fazem oposição pela direita e os que são governistas, né? E, infelizmente criam-se partidos no Brasil, né, que têm às vezes a mesma visão política de outros partidos já existentes, né? E aí se acaba transformando o fisiologismo, né, que é a ocupação política da máquina administrativa, acaba aqui imperando a administração pública, que é muito ruim para o nosso país. Haja vista é um número excessivo de cargos de confiança que nós temos aí nas 3 esferas de governo, tanto no plano municipal, no plano estadual e também no plano federal, né? Então, e esse troca-troca que acaba ocorrendo, eu sou um defensor da reforma política. Eu acho, por exemplo, uma excrescência você ter comissão provisória, né? Nós devíamos ter o diretório, o partido existe na cidade, então tem que ter diretório, não comissão provisória. Então a gente acaba vendo algumas situações até cômicas, né, se não trágicas. O cidadão tem uma representação política no município, há um ano atrás, né, tava num partido, anunciando, trazendo deputados do partido aqui na cidade e tal. Depois esse partido fez uma negociação, inclusive para apoiar esse, né, que você acabou de dizer, né, que é o PMDB, e essa pessoa que ocupa inclusive cargo parlamentar em Sorocaba foi tocada do partido. O partido foi praticamente, trocou-se toda a direção por conta de uma decisão de São Paulo. Então o partido fica, a população não tem nem segurança se esse partido, porque é comissão provisória, se ele vai existir no ano que vem, quem são as suas lideranças, você não tem um compromisso, né? Eu sou muito crítico, acho que o Brasil precisa de uma reforma política profunda, não é? Inclusive para que nós possamos aí, que a população possa conhecer de fato o que pensam os partidos políticos e não fique essa sopa de letrinhas e que acaba aí tendo esse troca-troca terrível no processo eleitoral, né? Porque nós estamos vendo aí, principalmente nesse grande arco de alianças aí, o que está sendo falado muito na cidade é que está sendo fatiada a prefeitura, né? Então isso, na minha avaliação, retrocesse imenso. Eu acho que esses cargos, principalmente cargos de secretário,
deve ser nomeado pessoas que têm um compromisso, que têm uma história, não é? E que têm um conhecimento na área para que a gente possa ter de fato um trabalho realizado com começo, meio e fim. Hoje o PSOL, ele tem como meta fechar com quantos partidos? 2, 3 partidos ou não? Olha, nós estamos conversando com esse partido que é o PPL, né? Acho que possivelmente se nós formos ter algum tipo de aliança vai ser com o PPL aqui em Sorocaba. A nossa preocupação maior mesmo é de ter um bom programa de governo, né? Ocupar bem esse espaço na televisão, que é de fato o principal aí, principal área, né? De veiculação das ideias no processo eleitoral, também a internet, né, que é essa mídia nova, que é importante, principalmente para nós que vamos dialogar muito com a juventude, né, nesse processo eleitoral. Então, e também com os eleitores, né? Acho que essa que é a principal aliança nossa, com os setores organizados da sociedade sorocabana, aqueles que acompanham o debate político, né? E com os setores da cidade que estão aí esperando políticas públicas, né? Que não foram realizadas em várias áreas em Sorocaba. Então esse é o diálogo fundamental do PSOL. Nós temos uma visão muito crítica a esse processo no Brasil, desse toma lá da cá, essa troca, né? Muitas vezes que acaba fazendo com que a administração pública não tenha uma eficiência que ela precisa, ainda mais num país como o nosso que tem tantas mazelas sociais, tantas áreas em que o governo precisa intervir com capacidade técnica, né? Com capacidade de resolução de problemas aí na área do transporte, na área da saúde, na área da educação, na área da habitação e por aí vai. Aliás, você falou até, antes de passar aqui aos meus colegas de bancada, você falou dessa questão do plano de governo. Quando a gente sempre pergunta sobre o plano de governo, as pessoas e os pré-candidatos acabam apontando algumas falhas. Aqui em Sorocaba é transporte, é saúde, é educação. O que de fato dentro do seu programa de governo é diferente que você possa realmente apresentar e ganhar essa confiança do eleitorado aqui em Sorocaba? O que o Raul Marcelo tem de diferente para Sorocaba? Olha, Fábio, primeiro que a gente já tem uma análise profunda na situação da cidade, afinal de contas são 10 anos de vida pública no município de Sorocaba, né, e região também, mas existem algumas áreas que são áreas importantíssimas, por exemplo, a questão da mortalidade infantil, né, você tem uma média no estado de 11,9 e Sorocaba é 13,3, né, então é uma situação aí muito, até vergonhosa para nós, e crianças estão morrendo por falta de políticas públicas, e a principal delas, eu quero deixar registrado aqui, porque eu acho que todos os candidatos deviam falar a respeito disso. Se os candidatos amam a cidade, gostam de Sorocaba, estão preocupados com o seu povo, né, tem que debater isso, porque o programa de saúde da família é quase que vexatório em Sorocaba, não consegue abranger 7% da nossa população. Nem sequer os acamados são atendidos na sua plenitude, como se diz aí pela prefeitura. E não sou eu que estou dizendo, é só entrar no site do DataSUS ou do site do Programa da Saúde da Família, que são órgãos, sites do governo e tal, né, sofrem processo de auditoria, as pesquisas que são realizadas ali, enfim. E essa situação, o município de Campinas, por exemplo, tem 30% da sua população atendida pelo Programa Saúde da Família. E tem pesquisas já, né, que apontam, por exemplo, uma feita pelo Ministério da Saúde, a Universidade de São Paulo e a Universidade de Nova York, de que cada 10% que você aumenta no Programa Saúde da Família, você reduz a mortalidade infantil em 4,6%. E Sorocaba não sequer conseguiu chegar em 7%. Um prefeito que foi secretário de saúde 8 anos, é da área da saúde, entendeu? E agora prefeito 8, portanto está responsável por essa área, 16 anos no município de Sorocaba. E essa é uma questão fundamental, né? Nós achamos que todos os candidatos devem se pronunciar a respeito disso, porque nós estamos com... E olha, só para citar um exemplo importante, porque eu fui na CPI da Saúde, na Assembleia Legislativa, fiquei um ano estudando esse assunto, e no ano de 2010, por exemplo, a cidade de Amparo, ela tem um índice de mortalidade infantil de 7,7. Acima, inclusive, da média do estado. É um índice muito bom, né, para os padrões nossos de desenvolvimento aqui do estado de São Paulo e do Brasil, né. E lá tem uma cobertura de 100% do Programa Saúde da Família. A cidade de Biúna, nesse ano, tinha 23, agora baixou para 20, mas tinha 23, o índice de mortalidade infantil para cada 1.000 nascidos vivos. É essa a conta que se faz. E não tinha nenhum tipo de cobertura do Programa Saúde da Família. Então você veja, quase mais de 2 vezes, né? Então esse é um programa importante, fundamental. O governo federal tem linhas de crédito,
né? O governo do estado também ajuda, e a prefeitura de Sorocaba não anda nesse sentido. Então, quando eu falo do programa do governo, programa de governo, eu estou falando disso. Nós estamos falando de vidas de pessoas, né? de crianças que poderiam estar agora aí na creche, na pré-escola, de adolescentes, né? De pessoas que podiam estar trabalhando na cidade de Sorocaba, que deixaram, que é por conta de faltas de políticas na saúde, e acabaram que morrendo. Então, o programa tem essa importância, e eu acho que nós devíamos tratar dessa questão, que é a questão fundamental. A grande preocupação do PSOL nesse processo vai ser elaborar um bom programa de governo, porque, inclusive, independente do resultado eleitoral, são ideias importantes que ficam, porque a sociedade se apropria delas, porque quem gosta de Sorocaba está preocupada com isso, né? Está preocupado se fulano gosta de ciclano, porque o outro está bravo. Não, está preocupado com o conjunto da população, né? Porque essas intempéries políticas, esses conflitos que nós temos aí, que muitas vezes são conflitos pessoais, porque as pessoas eram todos do mesmo partido, eram todos do mesmo grupo político, e todos inclusive defendem a mesma política e não fazem nem questão de esconder, né? Todos vêm aqui e falam, eu gosto do Alckmin, o outro fala, eu também gosto, eu gosto do PSDB, outro eu gosto. A diferença é que agora o PMDB gosta de todos, né? Gosta do PSDB, gosta do PT, entendeu? Quem tiver no governo gosta, né? É o partido mais fisiológico da história do Brasil, é uma coisa impressionante. Está em todos os governos, de todas as cidades, de todos os estados da federação. Então, e não tem, por quê? Porque não preza por essa questão fundamental que é o programa, né? Nós prezamos, é por isso que nós temos divergência em relação à atual administração, porque um programa de saúde, um programa como esse, fundamental, devia ser o carro-chefe das políticas de saúde pública no município, e não é. É por isso que nós estamos na oposição e vamos fazer essa crítica de forma tenaz no processo eleitoral, porque nós estamos perdendo vidas na cidade de Sorocaba por conta da não existência dessa política, né? Legal, 8 horas mais 19 minutos. Eu vou fazer um rápido intervalo. Na sequência temos aqui o questionamento do Fernando Guimarães, também do Marcelo Andrade, que participa conosco durante toda a semana das entrevistas especiais com os pré-candidatos. Hoje recebendo aqui em nossos estúdios o pré-candidato do PSOL, Raul Marcelo. Vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência vamos dar prosseguimento aqui aos nossos questionamentos, à entrevista com o pré-candidato do PSOL. Jornal da Cruzeiro. Esta meia hora. 8 horas mais 24 minutos. Nós voltamos aqui com a nossa entrevista especial desta terça-feira. Todos os dias sempre um pré-candidato participando conosco das edições do Jornal da Cruzeiro. Hoje, Raul Marcelo, do PSOL. Ao meu lado aqui o Fernando Guimarães, que também tem o seu questionamento ao pré-candidato do PSOL. Fernando. Pois não, Fábio. Bom dia, Raul. Bom dia, Fernando. Um prazer estar com você. Muito obrigado. A minha pergunta com relação, aproveitando o gancho, né, que você falou da parte da saúde, mas eu queria falar também do carro-chefe do prefeito atual, que é justamente o Parque Tecnológico. Um dos itens citados, entre tantos outros, pelo prefeito, além dos megaplantios que vêm sendo feitos ali naquela região, é com relação à união de universidades, de faculdades, no Parque Tecnológico, de você colocar pelo menos 10 unidades de universidades para trabalhar a questão científica, trabalhar a questão de desenvolvimento tecnológico. Gostaria de saber a sua opinião com relação a isso, e se essas 10 universidades juntas, se essa política ela de fato vai funcionar, ou se você proporia outro mecanismo. Olha, Fernando, primeiro que essa é a minha área, né? Eu sou formado técnico em processamento de dados, estudei na FATEC, né? Passei grande parte da minha adolescência, inclusive, estudando essa área tecnológica, né? No colégio técnico, depois na faculdade. Eu acho que, de fato, nós precisamos avançar muito nessa área no Brasil, tendo em vista que alguns pesquisadores, por exemplo, o Instagram, que é o maior compartilhador hoje de fotos, né, praticamente do mundo, foi vendido recentemente agora, é um brasileiro que é um dos desenvolvedores. Nós estamos perdendo jovens importantes nessa área tecnológica que acabam saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos. Inclusive o próprio Obama, na discussão na nova política de imigração que ele está estabelecendo, ele quer criar um mecanismo para segurar esses jovens que têm capacitação técnica dentro dos Estados Unidos. Ou seja, ele quer dar, como se fosse transformar esse num cidadão norte-americano com uma certa facilidade em relação aos demais, porque ele sabe da importância de você ter desenvolvedores no país, né? E essa área nós vamos olhar com muito carinho. Eu acho que o Parque Tecnológico ele tem que ser um articulador, nós vamos defender isso, e inclusive estamos elaborando nesse sentido, um articulador das políticas na área de tecnologia do município. Nós precisamos avançar muito. Por exemplo, eu acho que as escolas que nós temos no ensino médio, que são municipais hoje em Sorocaba, elas podem tranquilamente, sem muito custo, inclusive serem transformadas em colégios técnicos, inicialmente na área de tecnologia, principalmente na área, né, de processamento de dados, para você dar um conhecimento inicial de software e hardware para esses jovens,
que já gostam inclusive do computador, né? Tem pesquisa aí que mostram os jovens no Brasil que têm computador em casa e que acessam a internet, ficam horas e horas ali, às vezes em salas de bate-papo, entretenimento, né? Você dando instrumentos para que esse jovem possa trabalhar com essa ferramenta que é muito importante, ele pode inclusive fazer disso um negócio, né? Montar sua empresa, né? Dar suporte. Então é uma área muito importante. Eu acho que nós devemos começar pela rede, pegar as escolas que nós temos de ensino médio, que são municipais ainda, que não são muitas, né? Depois nós precisamos avançar na questão do acesso à internet no município. Muito se falou na eleição passada e nada se avançou. Nem o passo municipal você tem acesso à internet. Vai lá com o seu notebook pra você ver, senta lá na frente do lago e tenta acessar a internet. Você não vai conseguir, entendeu? Não estou falando aqui nem de banda larga, né? Tem um pouco de acesso, com muita crítica, inclusive ali na Praça Coronel Fernando Prestes, né? Que é o centro, mas os bairros. Nos bairros você não tem o acesso à internet. Por quê? Porque a política da prefeitura não expandiu. Só fez muita propaganda na última eleição e acabou que não se concretizando a ideia de você, através do poder público municipal, existe já muitos estudos nesse sentido no Brasil, tem muitos municípios que avançaram nisso, você coloca as torres de transmissão e faz com que o acesso à internet seja democratizado no município. Inclusive uma pessoa dentro do ônibus, por exemplo, com celulares hoje, não precisa nem ser notebook, com celulares, esses celulares que nem são mais tão modernos, enfim, o celular ela pode acessar a internet. Então eu acho que nós precisamos ter uma política que faça com que a área de tecnologia do município ela possa ter começo, meio e fim. Então na nossa avaliação nós devemos começar pelas escolas, depois avançar na questão do acesso à internet no município e o parque tecnológico através desse debate que inclusive a Câmara ainda vai fazer, né, do caráter da empresa pública que vai ser criada lá, né, ele, na nossa avaliação, tem que ser o articulador disso tudo, agora com recorte do setor público, para trazer benefícios para a sociedade, porque eu acho muito complicado, principalmente nas universidades, sempre discuti muito isso em universidade pública, né, e na FATEC eu era um crítico em relação a essa política, você usar recurso público para fazer desenvolvimento para o setor privado. O setor privado que invista em inovação tecnológica e ponha recurso, né, nessa nova empresa pública, mas nós vamos esperar para ver o debate que vai se dar na Câmara Municipal. O prefeito vai ter que mandar uma lei, existe experiência em São José dos Campos, né, que eu acho que é uma experiência interessante, mas o perfil dessa empresa pública que vai ser criada, que nós achamos que é importante, ela tem que ser isso, recurso público para fazer investimentos na área de tecnologia, para avançar para a sociedade, criar ferramentas. Por exemplo, na área da educação, nós ainda estamos engatinhando no Brasil para ter ferramentas para que a criança aprenda de forma lúdica. Não é? Você tem aí alguns programas, né? Por exemplo, programas pequenos para computadores, principalmente para os tablets, né? Que a criança pode ser alfabetizada brincando com as palavras. E ainda no Brasil nós estamos engatinhando nesse sentido. Então, assim, uma empresa pública, nós temos em Sorocaba 5% da população que é analfabeta. Entendeu? E nós temos aí muitas crianças que entram na rede pública com dificuldade de aprendizado. Né? Você tem, às vezes, crianças da quarta série do ensino fundamental que não sabem escrever direito nem o nominho. Então, essas ferramentas, nós devemos usar a empresa pública, na minha avaliação, para fazer programas, para desenvolver na área que são carências do nosso município. O sistema de saúde de Sorocaba, por exemplo, já precisava estar sido inteiramente integrado, poder ter um cartão municipal para a pessoa poder ir em qualquer posto de saúde da cidade, não ser obrigado a ir no posto de saúde do seu bairro, porque às vezes está doente, está visitando um parente, está na casa de um amigo, e no posto de saúde lá ter aquele cartão, o cartão ter todas as suas visitas, todas as suas consultas, os remédios que ela já pegou na farmácia, enfim, ter todo um controle disso é possível. Então, só que nós precisamos criar as ferramentas dentro das escolas também. Eu acho que essa empresa pública tem que trabalhar para isso. Agora, claro, para fazer inovação para o setor privado tem que pôr o recurso, né? O que eu acho muito complicado é você usar uma estrutura pública, é um debate que está muito forte nas universidades e vai se dar também nessa empresa pública, né? Que é você usar o setor público, a universidade pública, para fazer inovação para a empresa privada, que muitas vezes é exportadora, né? Então tem isenção de imposto, tem toda isenção tributária, vende produtos para fora, é importante para o país porque gera emprego aqui. Mas a pessoa acaba tendo uma apropriação aí, até indevida, né, do espaço público. Então eu acho que essa empresa pública, nós vamos ter essa discussão aí, né, o projeto de lei vai ser enviado, enfim, mas nós vamos defender isso no processo eleitoral. A empresa pública tem que ser uma articuladora das políticas de tecnologia do município, está desenvolvendo para as áreas em que a cidade é carente. Por exemplo, a cidade de Campinas tem uma empresa pública de capital misto na área de desenvolvimento de softwares para a prefeitura. Então tem uma economia absurda. Por exemplo, eles não pagam direitos corporativos para a Microsoft, porque eles não usam o pacote Office da Windows, lá em Campinas.
eles usam um sistema aberto. Então o Word é um similar, é parecido, mas você não vai pagar o pacote Office. Sorocaba, uma vez quando eu estava na Câmara, eu até cheguei a fazer um requerimento para levantar o quanto que a prefeitura gastava pagando direitos corporativos, né, direitos de utilização, né, para a empresa do Bill Gates, né? Então existe um gasto hoje absurdo dentro da prefeitura municipal, que é muito caro, porque você imagina, todo o sistema na rede municipal é o pacote Office, e você tem que pagar para a utilização, porque isso é um direito, né, corporativo, do desenvolvimento que foi feito lá atrás. Então, lá em Campinas eles têm essa empresa pública, utilizam formandos na Unicamp, e eles desenvolvem. Então o sistema de saúde lá todo ele é integrado e é um sistema aberto, não paga direito para ninguém. E ainda forma os jovens da cidade, porque na hora de desenvolver o sistema educacional inteirinho integrado, o pai pode saber a nota do aluno dentro de casa, tem uma senha lá que ele faz um cadastrinho, uma coisa super simples. Então você pode, inclusive dentro desse sistema de educação, você criar jogos, brincadeiras, né? Tem esse Clube Pinguim aí, que tem milhões e milhões de crianças no mundo inteiro utilizando, que se a criança faz um trabalho social, e o pai analisou, ela acaba aqui tendo uma melhora ali dentro do jogo. Então é uma coisa lúdica e a criança vai aprendendo. Inclusive tem um indiano que tem um site muito engraçado até, que é um site de educação, que é Aprender Brincando, e é um dos sites mais vistos hoje no mundo inteiro nessa área educacional, e hoje ele está vivendo disso, inclusive. Então assim, é possível aprender brincando. Eu acho que esse tem que ser o perfil dessa empresa pública, nós vamos defender isso, mas ter uma política articulada, que começa dentro das escolas, depois você vai com essa democratização do acesso à internet na cidade toda, fazendo, claro, aos poucos, é uma política de Estado isso, para 4, 10 anos, e culminando com essa empresa pública voltada para a área pública de fato. E claro, se uma empresa quer fazer lá um convênio para fazer uma inovação na sua linha de produção, ela vai pagar por isso. Essa é a nossa avaliação, porque não dá para fazer também você ter um grupo de empresários no Brasil que não queira investir em inovação tecnológica, né? Porque daí também é muito difícil você querer só ganhar dinheiro, lucrar, sem poder fazer um investimento nessa área, enquanto os outros países, o próprio setor privado faz investimento e o governo é um articulador. E quem quiser fazer empréstimo nessa área, tem o BNDES, que tem linhas inclusive mais baratas do que para qualquer um de nós aqui. A pessoa física não tem acesso a empréstimos como tem. Agora, existe uma crítica ao BNDES, porque são empréstimos para grandes grupos econômicos, precisamos avançar também para que as pequenas e médias empresas possam ter acesso. Mas esse é um outro debate, nós não podemos usar, na minha avaliação, a empresa pública para isso. Legal. 8h34, Marcelo Andrade, jornalista do jornal Cruzeiro do Sul, também tem um questionamento ao pré-candidato Raul Marcelo. Marcelo. Raul, este ano teremos 2 candidaturas aí disputando o mesmo eleitorado, que é o eleitorado que vota no PSDB. Você acha que essa saída do Renato Amari, do Ninho Tucano, e a disputa entre ele e o candidato do PSDB pode criar um campo de crescimento de outras candidaturas, como a sua, por exemplo? Olha, nós sempre tivemos um crescimento na cidade de Sorocaba do ponto de vista das pessoas que nos apoiam, né? Eu fui eleito em 2000, né, naquele processo eleitoral para vereador. Foi uma das últimas votações, né, uma votação aproximadamente 2.000 votos. Depois tivemos a reeleição mais votada da cidade, né? Depois tivemos uma votação para deputado, foram 36 mil votos. Depois no processo de reeleição foram 56 mil votos. Então a gente sempre vem crescendo na cidade de Sorocaba do ponto de vista da votação, porque na medida que as pessoas vão conhecendo as nossas ideias, conhecendo nossa história, porque eu tenho uma história de vida completa voltada para a questão pública, né? Desde a adolescência, em grêmio estudantil, centro acadêmico, diretório acadêmico, é quase uma vida praticamente toda voltada à questão da área pública, né? Então as pessoas vão conhecendo, acabam confiando no nosso trabalho, na nossa seriedade. E a nossa avaliação é que nesse processo eleitoral, em especial, esse crescimento ele vai continuar. Essa é a nossa expectativa, porque agora é uma eleição diferente, não existe um instituto de reeleição, eu tenho dito muito isso, né? Portanto, as pessoas, na minha avaliação, estarão mais abertas para ouvir a opinião, até porque todos serão candidatos, nenhum é um candidato à reeleição, todos serão candidatos, vão ter que apresentar seus projetos, suas propostas para a cidade de Sorocaba. Então, na minha avaliação, dentro de uma situação como essa, nós temos chance aí de ter um crescimento muito grande. E levando em consideração que o povo brasileiro conseguiu fazer praticamente que uma revolução no processo eleitoral, né, com a aprovação do projeto Ficha Limpa, né? Eu estou escutando muitas pessoas falarem que esse projeto não vai valer, essa lei não vai valer, né? Mas é uma coisa curiosa isso. O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a validade da lei.
vai ter que recorrer para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas ela não tem condição de analisar questões atinentes ao processo eleitoral brasileiro. Então não tem mais órgão de recurso nessa área. Entendeu? Agora é só esperar o acórdão. E existem muitas pessoas em Sorocaba que inclusive são candidatos que se encaixam perfeitamente na lei. É só a pessoa pegar lá os artigos que falam de quem tem sentença em segunda instância, e aí a sentença versa sobre cassação dos direitos políticos, ou seja, perda dos direitos políticos, essa pessoa está inelegível, não tem muito que... É a lei, o povo brasileiro foi à rua, inclusive eu ajudei na coleta de assinaturas, muita gente ajudou, as igrejas, as ONGs, foi uma contribuição extraordinária. Eu acho que inclusive vai ser uma frustração geral do povo brasileiro, se essa lei aí, como diz o ditado, né, que pra gente que é da área do direito aí é quase que é um escândalo isso, mas o pessoal fala que tem lei que pega e lei que não pega, né? Essa tem que pegar, porque existe uma expectativa muito grande, todo dia tem escândalo, inclusive nós precisamos avançar na questão do ficha limpa, né? Agora, por exemplo, está se debatendo no Congresso Nacional você também penalizar o corruptor, não só o corrupto, a empresa que oferece recursos, né, para poder viciar um processo licitatório. Então está em debate no Congresso, é uma discussão muito importante. Eu vi ontem o senador do PSOL, Randolfo Rodrigues, falando inclusive sobre isso, né? E também deu uma declaração ontem no Jornal Nacional, porque está em debate essa questão da influência desse criminoso, Carlinhos Cachoeira, a influência que ele tem em relação a senadores, a deputados federais, empresas, que o presidente da empresa dá uma declaração dizendo que eu com 30 milhões eu compro senador, compro deputado, compro quem eu quiser e pego o serviço que eu quiser. Então o povo brasileiro já não aguenta mais isso. E foi às ruas e fez uma lei para dar uma contribuição, que a ficha limpa também não vai acabar com todos os problemas nessa área no Brasil, mas é uma contribuição importante. Eu acho muito difícil, sinceramente muito difícil, essa lei ela cair aí no desuso. Eu acho que inclusive existe hoje um controle, o Conselho Nacional de Justiça que fiscaliza o Poder Judiciário, existe aí publicação nos jornais hoje de sentenças judiciais. Vocês viram a do tribunal, uma decisão recente, né? Não do tribunal, mas uma decisão importante sobre a questão do estupro em relação a uma garota de 12 anos e a sentença, né, o acórdão, na verdade, dizia que ela já se prostituía, e a sociedade não admitiu isso, entendeu? A sociedade não admitiu isso, e era do Superior Tribunal de Justiça, então de uma corte, de uma instância superior, e mesmo assim todos os jornais debateram essa questão. Então o Poder Judiciário vai estar sendo fiscalizado no entendimento que ele terá em relação ao cumprimento da lei de ficha limpa. Nós não vamos ter aí nenhum tipo de sentença, um acórdão aí que não vai ser debatido. Portanto, eu acho que é muito difícil que essa lei caia no desuso, e ela muda bastante o processo eleitoral em Sorocaba. É por isso que nós já estávamos otimistas, né, apostando num crescimento nessa eleição por conta da não existência do Instituto da Reeleição, e agora com essa conquista do povo brasileiro, que é a ficha limpa, nós achamos que nós podemos ter um crescimento ainda maior por conta da nossa história e de uma reputação que nós temos na cidade de Sorocaba. 8h40, quero agradecer a participação do pré-candidato do PSOL, Raul Marcelo, conversando na manhã desta terça-feira aqui no Jornal da Cruzeiro. Raul, obrigado, boa sorte aí no seu trabalho, nesse trabalho interno junto ao PSOL, e é claro, também todo o trabalho de coligação, enfim, tem muito trabalho pela frente, o ano 2012 promete, né, Raul? Olha, eu agradeço o Fernando, Marcelo, Fábio, sempre um prazer aqui estar com vocês, um prazer especial estar com o ouvinte da Cruzeiro do Sul, que é um ouvinte de uma rádio que é um ouvinte qualificado, né? Sempre que nós estamos aqui, depois a gente recebe muitos e-mails, o pessoal entra lá no Facebook para postar questões, e inclusive rola depois um pós-entrevista muito interessante, isso, né? Que eu vou deixar para fazer à noite, porque hoje eu vou para São Paulo, que nós estamos conversando algumas questões, porque eu sou da direção nacional do PSOL e nós temos vários debates, inclusive esse sobre a posição do PSOL em relação às investigações aí dessa CPI, que dava tudo a indicar que ia abrir agora, mas me parece que teve um recuo aí do PT e do governo em relação à abertura imediata da CPI, mas enfim, nós estamos acompanhando esse processo, e eu quero dizer que estamos à disposição para voltar aqui e discutir as questões do programa, né? O programa Saúde da Família é uma coisa muito importante para a cidade de Sorocaba. Eu queria fechar com isso, né? É uma equipe enxuta, são 6 agentes comunitários, entendeu? Uma enfermeira ou um enfermeiro, um médico, podem atender aí de 3 mil, que é o ideal, 3 mil pessoas, habitantes, ou até 4 mil habitantes. Você faz ele regionalizado, você pode inclusive fazer um adendo, colocando um dentista para fazer a saúde bucal também.
Então o governo federal tem linhas de crédito nesse sentido, o governo do estado também. Então, prefeitura, nós precisamos avançar muito em Sorocaba. Essa é uma questão importante que nós queremos levantar, porque achamos que o fundamental dessa campanha é que o povo de Sorocaba, a população sorocabana, tenha avanços, que a gente consiga avançar no sentido das políticas públicas, que é isso que a população espera de nós, né? Tá bom? Muito obrigado e bom dia a todos.